Junta-se a este jornal Rosália Amorim, diretora da TSF, e também André Batoca, advogado. Olá, viva, muito boa tarde aos dois. Bem-vindos. Hoje estamos prestes a saber as medidas de coação que vão ser aplicadas aos 5 arguidos detidos. Temos aqui a Rosália, que nos vai fazer a leitura política, e também o jurista, o advogado, que nos vai fazer exatamente a análise jurídica, porque foi a questão jurídica que levou a esta crise toda política que estamos a viver. E eu começo por lhe colocar exatamente uma questão a si, tendo em conta um erro, um alegado erro que existiu de transcrição de um nome, que afinal não seria do Primeiro-Ministro, mas sim do Ministro da Economia. Pergunto-lhe se a ter existido realmente um erro de transcrição, não o erro, não há erro pelos vistos na escuta, não é? Terá sido dito o nome correto, mas houve um erro na transcrição. Se isso pode ter ou não algumas implicações, nomeadamente na hecatombe que depois levou a tudo o que vimos a seguir, inclusive à apresentação da demissão do Primeiro-Ministro, porque estava lá no último parágrafo do comunicado da Procuradoria-Geral da República. Que implicações tem um erro por parte do Ministério Público na transcrição de uma escuta telefónica? Boa tarde, antes de mais obrigado pelo convite. Bom, do ponto de vista processual, esse erro do que é conhecido no processo está identificado meramente na transcrição. Na escuta em si, e do que é conhecido, o nome correto foi indicado foi o do Ministro da Economia. Claro está, do que é conhecido, a investigação não se centra apenas numa escuta, são dezenas de escutas, e aquelas onde estará supostamente, nós não conhecemos, implicado o Sr. Primeiro-Ministro, estão... Ou que o envolvem. Ou que o envolvem, estão no processo, e esse erro é meramente pontual na transcrição e pode ser retificado no processo, nesta fase, e deverá ter sido, pelo que é conhecido e alertado pelo Ministério Público, e não acredito que esse lapso meramente da transcrição, porque para efeitos probatórios o que é válido é a escuta em si e a matéria que lá está. Mas a transcrição, nós sabemos que as transcrições são extremamente relevantes e, inclusive, nós estamos a assistir nos últimos tempos uma coisa que é, em vários processos mediáticos, nós assistimos à difusão de imensas diligências, de imensos factos que constam no processo, mas não nesta dimensão, numa fase de inquérito em que arguidos detidos estão a ser alvo do primeiro interrogatório judicial. É surpreendente e, obviamente, de acordo com a lei, não deveria ocorrer e, sinceramente, nós nunca sabemos aqui qual é que é a fonte destas novidades, se me permite a expressão. Ainda para mais, permita-me interromper, quando se lançou uma espécie de suspeição, ou pelo menos uma névoa, algo que foi... Permita-me a expressão estranho ou esquisito, porque estas diligências, nomeadamente as buscas, ao contrário do que é comum, não tiveram a presença de um único inspetor da Judiciária. Isso terá que ser... É uma matéria que pode ser avaliada avaliada e explicada poderia ter uma determinada conotação e interpretação. Sim, mas a PSP também tem competências de órgão de polícia criminal e, dentro dessas competências, o Ministério Público pode recorrer, fica essa dúvida, o porquê, terá uma interpretação e, certamente, uma explicação do ponto de vista do processo, quando for conhecido o mesmo. Na sua opinião, aquele último parágrafo deveria estar lá ou não tendo havido constituição de arguido? Olha, na minha opinião, aquele parágrafo, eu penso que é inócuo perante aquilo que foi extrapolado, se me permite a expressão, e na minha opinião, pelo Sr. Primeiro-Ministro. O Ministério Público fez esse parágrafo dentro da prática que eu considero normal. A interpretação que é retirada... É normal, porque ao lermos aquelas duas, porque são 2 páginas, mas ao lermos aquilo temos a descrição das diligências que estavam a ser feitas, os arguidos que eram detidos e depois a parte final é como que é colocado ali algo que nada tem a ver com o resto, praticamente, não é? Portanto, tanto que o processo corre à parte, nós sabemos porquê, não é? Porque há um foro diferente, porque é Primeiro-Ministro, mas
Permita-me a expressão, quase que foi colocado aquele parágrafo a martelo. Não consigo acompanhar nessa expressão e também suscita dúvidas, mas o facto de estarmos perante intervenientes, obviamente com toda a relevância social e também política, implica que que a Procuradoria-Geral da República tenha todo esse cuidado de descrever, e se há uma interseção, de algum modo, uma ligação com o Sr. Primeiro-Ministro, que nós ainda desconhecemos do ponto de vista processual e sabemos que vai haver um processo autónomo, desde logo estar a indicar, em termos genéricos, porque não conhecemos o processo, nem podemos conhecer. Sim, claro. Até porque a presunção de inocência mantém-se e nós não podemos também conhecer com pormenor sem o Sr. Primeiro-Ministro conhecer, ele, o visado, quando for, os factos que supostamente são imputados. E a presunção de inocência foi valorizada, na sua opinião, por parte da própria Procuradoria-Geral da República ao colocar ali aquele parágrafo? Eu tenho que acreditar que sim, porque... É que ninguém sabia de nada. E ainda bem, se me permite a expressão, porque a investigação tem que correr era o interesse público? do modo mais efetivo, que garanta o sucesso. O interesse público ali era suficientemente forte para levar à divulgação daquele inquérito? Pelo menos para não constituir uma surpresa quando amanhã, depois de todo o leque de intervenientes que nós conhecemos, que estão num universo muito próximo do Sr. Primeiro-Ministro, quase que, eu diria, inevitavelmente, chegaríamos ao Sr. Primeiro-Ministro. Colocando isso e sabendo da existência já de um processo, porque ao colocar ali já se sabe, pelo menos foi desde outubro, algo já no ponto de vista da tramitação, que não era de conhecimento público. Mas é muito recente. Fica, pelo menos, essa nota que não há um processo secreto e não há processos secretos. Vão correr, estão a tramitar nos tribunais e os mesmos farão o devido controle. E tendo em conta essa situação de publicitar essa situação, não deveria a Procuradoria-Geral da República, face ao ruído criado, à situação criada de um erro numa transcrição por parte de procuradores, que a Procuradora-Geral da República deve defender, não é? Porque estamos a falar da própria instituição, que poderá, de algum modo, suscitar a tal percepção errada do cidadão comum, errada ou não, dir-me-á, de acreditar ou não naquela instituição. Deveria aqui esclarecer algo? Olha, eu concordo que se cria uma percepção, mas não podemos tomar a parte pelo todo, a partir de uma mera... Um caso como este. Um mero lapso. Um caso como este que levou à demissão de um primeiro-ministro e, ao fim e ao cabo, à convocação de eleições antecipadas. Certo, mas certamente também não foi por causa de um mero lapso e aquilo que sucede do processo tem que se resolver dentro do processo. A Procuradoria vir explicar, concretizar, colocaria até em causa a atuação dos próprios procuradores e estarão eles certamente no domínio do processo e as medidas que vão, ou pelo menos promoveram, vão sofrer o controle de legalidade por parte do magistrado responsável. Partir do lapso para chegarmos a um ruído, eu parece-me, com devido respeito... A sua opinião é um ruído? É um ruído que importa mais criar para, talvez, suscitar cortinas de fundo do que propriamente chegar a uma solução concreta, baralhar, talvez, a opinião pública, não sei. Pôr em causa todo o processo. Partir dessa ideia para criar aqui algo que possa colocar a dúvida, mas quem está no processo e quem está habituado à prática não se deixa influenciar por esse tipo de informação ou desinformação. Diga-me uma coisa, como advogado, já vou a ti rezar, como advogado, alguma vez esteve confrontado com uma situação destas, de lapso em transcrições? Não, na minha experiência nunca tive, mas do que eu conheço deste tipo de processos é algo que pode suceder. E o cerne é a escuta em si, ou seja, o advogado vai ouvir a escuta, está lá o nome correto e é essa escuta que vai ser validada, independentemente do lapso que exista na transcrição. Por isso, partimos daí para colocar em causa toda uma investigação, parece-me um salto demasiado grande para também partimos para colocar em causa toda a justiça. Vou começar por si, doutor.
Termo de identidade e residência a 3 arguidos é exatamente aquilo que é aplicado a qualquer arguido que é constituído. Para muitos nem é propriamente uma medida de coação, como sabemos. E depois temos Diogo Lacerda Machado e também, Vítor Scária, com caução de 150 mil euros e ambos não se poderem ausentar do país e terem de entregar passaporte. E cai corrupção e prevaricação. Bom, nós estávamos realmente habituados ao juiz Carlos Alexandre, mas depois de termos visto uma operação desta do Ministério Público, de termos visto o que sucedeu logo a seguir à queda de um primeiro-ministro, à convocação de eleições antecipadas e depois as pessoas verem isto, em que 5 detidos estiveram em instalações da PSP durante 6 dias, qual é o comentário que um jurista pode fazer? Olha, é o processo penal a funcionar dentro das regras perfeitamente normais. Até porque as medidas de coação são aplicadas e avaliadas se existir um perigo de fuga, se existir um perigo de continuação... Mas isso era o que dizia o Ministério Público, mas pelo visto o juiz... Esta é a primeira avaliação jurisdicional, não é? Do processo. E para o juiz, tudo o que dizia o Ministério Público não se confirma. Não podemos esquecer que também o Ministério Público ainda poderá recorrer desta decisão. Agora, na tramitação do processo, e estamos muito longe do encerramento do processo, estamos na fase inicial, e é feito um juízo sobre indícios que aqui culminaram em medidas de coação que estão um bocadinho longe daquilo que o Ministério Público pediu, em função da avaliação que foi feita da prova, e também importa dizer que não há aqui medidas privativas da liberdade, que é algo que deve ser, como sabemos, bem excepcional na aplicação, atendendo aos valores e aos princípios essenciais do processo penal. Mas para o Ministério Público não eram essenciais aqui. Sim, pelo menos em relação a 2 arguidos e também o crime de corrupção, que aparentemente envolvia aqui 2 ou 3... Corrupção e prevaricação. Exatamente, envolvia 2 ou 3 arguidos. Parece que não temos indícios suficientes, mas teremos agora que aguardar pelo provável recurso do Ministério Público para saber se este juízo não foi ponderado ou algo que aqui mais à frente saberemos. Sim, exatamente, saber se os juízes do Tribunal da Relação têm outro entendimento em relação a estas medidas de coação. Na sua opinião, tendo em conta estas medidas de coação, agora qual vai ser o trâmite de toda esta questão? Vai haver o recurso para o Tribunal da Relação. Quanto tempo é que poderá haver aqui uma decisão? Podemos ter aqui... Para já, o Ministério Público terá o prazo de 30 dias para recorrer. E a decisão, tendo por base este tipo de crimes, terá que ser o mais rapidamente decidido nesse prazo, para conseguir que, acima de tudo, também a Justiça e a opinião pública fique elucidada e sabermos se o processo irá prosseguir até chegarmos, naturalmente, à fase de julgamento, se assim se verificar, sem prejuízo de poder haver instrução, e saber se estes crimes, estamos no início do jogo, sem prejuízo do recurso, se vão manter-se na fase de julgamento. Como jurista e apelando à sua experiência, nomeadamente em primeiros interrogatórios judiciais, quando sucede uma situação destas em que os arguidos, os detidos, chegam perante o juiz alegadamente, segundo o Ministério Público, fortemente indiciados da prática de crimes económico-financeiros, e o Ministério Público pede medidas de coação privativas da liberdade, como é o caso da prisão preventiva ou mesmo da obrigação de permanência na habitação, e depois saem de lá com caução, por exemplo, ou outro que era pedida caução e sai com tiro, e continua a poder estar a exercer funções. Para si, como jurista, como é que interpreta essa situação? Olha, acima de tudo... O processo já está a ganho? Isto não é nada? Estamos no início do jogo. Acima de tudo, pelos intervenientes, têm que colaborar. É uma frase feita, mas quem não deve não teme. E se colabora, vai ao primeiro interrogatório, presta as declarações, é o momento-chave para se fazer a produção de prova
e, muitas vezes, em alguns processos, culmina com decisões que ficam aquém daquilo que o Ministério Público pede. Volto a dizer, estamos no início do processo, o jogo estará ganho, naturalmente, quando chegarmos a uma fase em que os arguidos sejam absolvidos. Só assim. Olá, Cristina. Nós continuamos com o professor André Batoca, também com a Rosália Amorim, habitual comentadora da RTP e diretora da TSF. Professor, é esta também a sua interpretação? Nós temos aqui uma situação em que o caso parece ter menos consistência do que aquilo que tinha no início, quando nós recebemos as primeiras notícias, e é preciso recordar a crise política que foi desencadeada e também a reação imediata do Primeiro-Ministro relativamente a este caso. Aparentemente, os indícios são mais reduzidos perante aquilo que foi do conhecimento. Mas nós não conhecemos o processo, nós não estamos no domínio da prova e as regras processuais podem culminar neste tipo de decisão em que o juiz não acolhe tudo o que foi promovido. Importa também realçar que a produção de prova que foi feita certamente terá sido muito valorizada para o crime de corrupção e de prevaricação, acima de tudo esses, não merecerem acolhimento. Sendo certo que não podemos esquecer que o tráfico de influências neste tipo de processo, atendendo aos arguidos que estão envolvidos e ao circuito que o Ministério Público desenhou e que aponta, mantém aqui uma gravidade que certamente vai merecer a devida atenção. E não podemos esquecer que o Ministério Público ainda está em prazo para recorrer, por isso estamos no início do jogo, se me permite a expressão, para saber o desfecho e se efetivamente estes arguidos cometeram algum crime. É normal nestas circunstâncias. Não surpreenderia que o Ministério Público optasse pelo recurso, precisamente para evitar esta situação da queda dos crimes de corrupção? Terá que ponderar se, perante a decisão que foi tomada, e aquilo que reuniu como prova, se toma essa decisão, mas acredito que será interposto recurso, até pela gravidade, pelo que estava aqui indiciado. André Batoca, alguém falou demais até agora relativamente a este processo, daquilo que tem ouvido nos últimos dias relativamente às defesas. Quando se vem colocar em causa os indícios que existem, não é de certa forma, enfim, uma forma também de falar do processo e não o devendo fazer em público, ou isso não faz sentido? Do que é do meu conhecimento, e obviamente com todo o respeito pela atuação dos meus colegas, aquilo que foi revelado foi um pouco daquilo que já estava espelhado nas notícias. Uma interpretação genérica daquilo que era a indiciação. Exatamente. E a conclusão que os colegas foram partilhando sempre foi no sentido que os indícios eram manifestamente insuficientes e parece que, perante esta decisão conhecida há momentos, confirmou-se que os mesmos não estavam substanciados, pelo menos para já, na prova que o Ministério Público carreou e que produziu em tribunal. Lá está, este tipo de processo, e ainda por cima que a mediatização, que, do ponto de vista tão mediático... É impossível aos advogados não prestarem declarações e não falarem genericamente sobre o processo? Depende da atuação. Há colegas e vimos alguns, que têm essa opção, não prestam declarações. Há outros que falam genericamente, mas, acima de tudo, o que conta é o que é produzido na sala de audiências e procurar também que os clientes fiquem imunes a tudo aquilo que possa servir de pressão do ponto de vista social, do ponto de vista até das eventuais penas, todo esse... E relembramos que tivemos aqui arguidos privados de liberdade há alguns dias e que agora vão ser libertados. Isso tem um peso para qualquer cidadão que é inerente a todo este processo. Nós estamos aqui ainda numa fase em que a investigação, como há pouco era referido, é dinâmica. Esta é uma fase preliminar. Poderá haver um recurso do Ministério Público, poderá haver ainda prova produzida em tribunal que poderá alterar as circunstâncias, mas olhando para o dia de hoje, estamos aqui ou não perante aquilo que podemos considerar uma primeira derrota do Ministério Público neste caso? Eu penso que sim, podemos apontar perante o que era conhecido do despacho de indiciação, daquilo que foi surgindo na comunicação social, acaba por traduzir-se em algo muito reduzido, acima de tudo, tendo aqui um crime de tráfico de influências com o reflexo, atendendo aos intervenientes, que não podemos deixar e de realçar com o realce
que vai ter ao longo do processo e também o cruzamento que este processo, que nós ainda desconhecemos, poderá ter com o processo do Sr. Primeiro-Ministro, com os factos que estarão lá e as escutas que terão servido de base a esse processo, e que vamos ter que aguardar com o desenrolar destes dois processos para chegarmos a uma conclusão relativamente à atuação do Ministério Público, mas nesta fase parece-nos que o Ministério Público ficou aqui aquém e vamos... Porque é suposto que um processo com esta gravidade, com esta dimensão, que ainda por cima deu origem à crise política que nós conhecemos, tenha uma outra consistência. Sim, mas estamos numa fase inicial, esses indícios deviam ser muito fortes. Exato. Deviam ser muito fortes e substanciados, e aquilo que foi conhecido até do despacho de iniciação, a história e os factos podiam estar ali em causa. As provas nós não os conhecemos e não vivemos, não estamos dentro do processo, mas com o resultado, pelo menos nesta fase, aparenta que o Ministério Público aqui não tem um princípio de história de acusação tão fundamentado que possa levar, num eventual julgamento, a uma condenação. Isto poderá levar, na sua opinião, a um conflito entre juízes e procuradores? Eu diria que é uma dinâmica normal do ponto de vista do processo penal, em que o juiz de instrução faz aqui o controle sob a atuação do Ministério Público e, dentro das regras que estão previstas no Código de Processo Penal, o Ministério Público, discordando desta decisão, poderá interpor recurso. São as regras normais do processo penal. As interpretações que são daí retiradas são, naturalmente, e passam um bocadinho ao lado do que é o cerne do processo, sabermos, no final da história, e entendendo a importância deste caso, se vamos ter ou não condenação ou que decisão é que vai resultar afinal. Vai ter que ser feito muito forte relativamente a esta questão colocada por parte do Dr. Pedro Marinho Falcão na investigação para encontrar indícios que parecem não existir até agora, mas que tinham dado origem a todo este processo até ao dia de hoje. Sem dúvida, eu tenho que concordar com o meu colega, uma vez que nesta fase vamos ficar na expectativa para perceber o que é que resulta das buscas que foram realizadas, e só aí é que o Ministério Público poderá tentar encontrar indícios para promover aqui um aumento ou um fundamento mais acrescido a esta história que hoje recebe aqui um grande revés. Mas depois vamos à questão da falta de meios para a investigação, que é sempre apontado como um dos principais problemas também da justiça em Portugal. Pronto, é sempre um argumento, mas nós não podemos esquecer que a atuação do Ministério Público, no fundo, é uma atuação de defesa da legalidade que protege todos nós, e ainda por cima, perante factos tão graves, ou aparentemente tão graves, que possam possam ter consequências graves, e neste caso até no ponto de vista político. Importa que o Ministério da Justiça e o Ministério Público mobilizem todos os meios até para chegarmos a um final da história em que tudo fique plenamente esclarecido. Muito bem. Professor Dr. André Batoca, já lhe chamei professor duas vezes e é doutor, e não é pouco ser doutor. Apenas advogado. E não é pouco. Está aqui em causa o crime de tráfico de influências. A moldura penal inicial alterou-se substancialmente relativamente aos arguidos? Neste caso, sim, caindo o crime relativamente a alguns arguidos, no final agora, sem prejuízo do recurso, a pena, se pensarmos na pena eventualmente aplicável, será sempre inferior, desconsiderando os outros crimes que acabaram por cair. Não podemos também, e importa, se me permite, o tráfico de influências aqui tem uma relevância pelos os três polos e também o crime de corrupção que caiu, que estão aqui em causa. Estamos a falar de membros associados, pelo menos ao governo, estamos a falar de um autarca e de empresários. Estes três polos, e no circuito que pode ter sido criado, com a queda do crime de corrupção acima de tudo, também levanta desde logo aqui um manto de suspeita que pode existir nesta relação e que, no ponto de vista prático, se traduz apenas, e já também é muito, no mero crime de tráfico de influências. Importará, sim, conhecer depois o processo e ver também o seu desenrolar para perceber se aquele despacho de iniciação, que agora foi objeto de controlo, vai clarificar a relação entre estes três polos, estes intervenientes, para também não sentirmos
que há uma inibição, por exemplo, por parte das autarquias locais na relação com o Estado Central e também na esfera das empresas privadas que podem ficar inibidas e quando pensamos em grandes investidores que na relação necessária com os poderes públicos podem ficar também com o receio de que qualquer ato, qualquer motivo pode levar a uma capa de jornal e também pode levar a um indício de um crime. Temos então um direto da Mariana Flor à porta do Campos de Justiça em Lisboa, numa altura em que começam a sair os advogados de defesa. Sr. Doutor, alguma razão para esta demora, conhecendo o processo como conhece relativamente a estas questões? O que é que estarão a fazer os advogados nesta altura que justifique este atraso tão grande? Nós já estamos há mais de uma hora depois do conhecimento das medidas de coação, mas até agora não saiu nenhum dos advogados. Começaram assim nesta altura? Provavelmente estão, no caso dos arguidos que ficam com um mero termo, a aguardar para eles serem colocados em liberdade, atendendo ao que foi conhecido. E, certamente, ou talvez a ponderar que tipo de comunicação é que vão, ou pelo menos passar, em função desta decisão. E importa sempre relembrar que, independentemente desta decisão, que o nosso sistema penal tem um princípio essencial. Um presumível culpado é preferível ao nosso sistema que esteja em liberdade do que temos um inocente preso. Essa é a construção base. E olhamos para o resultado nesta fase, não podemos também pensar que a justiça acabou por traduzir-se em uma salvaguarda dos mais poderosos, porque as regras foram cumpridas e o pior que podíamos ter é alguém que não tem uma culpa, que não tem indícios e que acabaria por exemplo, ficar privado de liberdade, como aconteceu durante alguns dias. É bom relembrar com alguns cidadãos que agora acabamos por ter conhecimento que vão ser colocados em liberdade. André Batoca, temos aqui este caso concreto de que o Ministério Público trocou nomes no despacho, onde devia ler-se António Costa Silva, leu-se António Costa. Este é um erro decisivo para o processo ou não tem implicações como defendeu o Ministério Público? Na minha opinião, não é um erro decisivo porque se traduz num mero lapso na transcrição no meio de prova, que é a escuta. E o que é que não muda válido, nada em termos processuais e dos indícios? Em termos processuais, não, porque o que é válido é aquilo que consta na escuta e que foi objeto de análise, e isso sim irá ser produzido. E agora haverá uma correção normal. Exatamente. E certamente terá acontecido, pelo que foi conhecido, até um dos arguidos é que alertou durante a inquirição para a existência desse lapso e certamente toda a produção de prova relativamente a esse arguido, e tendo por base esse meio de prova, teve esse pressuposto do nome correto que foi objeto dessa escuta e que, por lapso, pelo menos de acordo com a indicação do Ministério Público, foi objeto dessa transcrição incorreta.